Durante décadas, o Duque de Kent permaneceu uma figura discreta, silenciosa, obediente, pouco notada. Mas agora, ele provocou um terremoto na família real. Sem aviso prévio, ele transfere propriedades ancestrais não para seus herdeiros diretos, mas para o caçula, o príncipe Louis de Windsor. Porque um membro sênior da realeza quebraria a tradição de forma tão drástica? E que ferida secreta se esconde por trás dessa decisão? Antes de nos aprofundarmos no que isso realmente significa para a família real, certifique-se de se inscrever para não perder nenhuma atualização. O Duque de Kent nunca foi um homem de espetáculo. Seu legado, embora impregnado de sangue real, era marcado mais pela devoção do que pela dominância. Sempre presente, raramente sob os holofotes, ele permanecia à sombra dos monarcas, servindo silenciosamente como um pilar da tradição. Por isso, quando a notícia vazou primeiro, em sussurros nos corredores reais, e depois por meio de um documento legal vazado, ninguém conseguia acreditar. Em uma ação ao mesmo tempo sísmica e simbólica, o Duque havia transferido vastas porções de propriedades reais, incluindo propriedades históricas, outrora ligadas à sua linhagem, não para seus filhos ou parentes próximos, mas para uma criança que mal sabia ler. O príncipe Louis Young, aparentemente alheio à situação, foi o escolhido. Não havia câmeras presentes na assinatura, nenhuma pompa real. Apenas um duque idoso, um assessor jurídico e um documento que incendiaria todos os cantos da monarquia. Quando os detalhes vieram à tona, não foram apenas surpreendentes, mas também carregados de significados mais profundos. A transferência incluía residências com laços seculares com a linhagem de Kent. E não foi feita por necessidade ou obrigação legal. Essa foi uma decisão intencional, calculada. A carta particular do Duque, discretamente guardada no cofre da correspondência real, continha uma frase arrepiante que ressoava mais alto do que qualquer discurso. Isto é para o futuro, não para o passado. Não era um comentário passageiro. Era uma declaração que apontava para algo mais profético, talvez até vingativo, que se afastava da hierarquia real vigente. Mais curioso ainda era o silêncio em torno de Beatrice e Eugenie. Nenhuma das duas foi mencionada no testamento. Nenhum dos dois esteve presente em nenhuma das reuniões relacionadas. E quando pressionado por assessores, a resposta do Duque teria sido fria e definitiva. Eles não fazem parte desta visão. Essas palavras teriam um impacto ainda maior nos dias seguintes. Dentro dos muros do palácio, os sussurros se transformaram em advertências. Funcionários falavam de uma rixa antiga, há muito enterrada, ligada a eventos de décadas atrás que haviam abalado a confiança na família real. O que havia sido descartado como uma mera tensão familiar, agora parecia ter deixado cicatrizes mais profundas do que qualquer um imaginava. E agora, com uma simples canetada, o Duque havia deixado claro onde residia sua lealdade. Fontes próximas à família real descreveram uma reação imediata de confusão e cautela. Equipes jurídicas se mobilizaram para confirmar a legitimidade dos documentos. Conselheiros do rei, pegos de surpresa, tentaram contornar a história antes que os tabloides pudessem usá-la como arma. Mas era tarde demais. A história havia se espalhado. E com ela veio a tempestade, uma que varreria todas as gerações da família real e abalaria os alicerces do que herança, honra e legado realmente significavam. Mas, por trás de cada movimento real repentino, esconde-se uma história mais profunda. E esta remonta aos últimos anos da rainha Elizabeth. Muito antes do nascimento de Louise, antes de Beatrice e Eugenie darem seus primeiros passos em público, tensões fervilhavam na casa de Windsor. Invisível ao público, uma mágoa privada criou raízes, uma que o Duque de Kent jamais perdoou de verdade. O que aconteceu durante aqueles anos esquecidos que plantou as sementes para essa traição explosiva? Para entender a ruptura atual, precisamos retornar ao período posterior à morte da princesa Diana, uma época em que a monarquia oscilava entre a reinvenção e a rigidez. Enquanto figuras públicas como o príncipe Charles, o príncipe William e a própria rainha eram alçadas ao centro das atenções, o Duque de Kent, embora de linhagem mais elevada,
viu-se gradualmente relegado a um segundo plano. Seu senso de dever permaneceu firme, mas sua presença nos assuntos da realeza tornou-se cada vez mais cerimonial. Com o tempo, sua participação em discussões cruciais diminuiu e começaram a circular rumores de que seu ramo da família estava sendo discretamente relegado ao esquecimento. E por trás desses sussurros estava o príncipe Andrew, confiante, dominante e nunca de esconder sua ambição. A crescente influência de Andrew sobre funções reais importantes fez com que o duque se sentisse deslocado, se não apagado. A tensão aumentou no início dos anos Language Not Registered for Generation, quando Andrew começou a exercer controle sobre certos fundos e eventos reais. Fontes próximas ao palácio afirmam que o duque expressou preocupação com o fato de as responsabilidades reais estarem se tornando menos sobre servir e mais sobre autopreservação. A relação entre os dois homens se deteriorou devido a divergências relacionadas à supervisão de instituições de caridade e a funções cerimoniais. Mas o ponto de ruptura, segundo fontes internas, ocorreu quando a princesa Eugenie, recém-formada na universidade, fez uma consulta particular sobre uma residência real que outrora fizera parte da juventude do duque, uma propriedade rural repleta de memórias da infância e sentimentalismo contido. O pedido, supostamente apresentado como uma futura residência conjugal, foi recebido com uma recusa gélida. O que se seguiu foi um período de notável frieza entre Kent e os York. Ele nunca falou publicamente sobre o incidente, mas pessoas próximas a ele disseram que algo mudou depois daquele dia. Anos mais tarde, durante o jubileu de platina da Rainha Elizabeth, ocorreu um momento que deixou o duque visivelmente abalado. As câmeras não registraram, mas os presentes se lembram dele, observando à distância enquanto o núcleo da família real permanecia unido. Charles, Camilla, William, Catherine e seus filhos. Beatrice e Eugenie estavam por perto, em destaque, mas sem serem figuras centrais. E o duque, embora convidado, mal foi mencionado. Foi naquele momento, especula-se, que ele percebeu quem definiria o futuro e quem ficaria para trás. Nos meses seguintes, ele começou a romper laços, tanto emocionais quanto formais. O apoio veio discretamente da princesa Anne e do príncipe Edward, ambos conhecidos por sua postura pragmática e senso de dever inabalável. Eles também haviam sofrido anos de marginalização por vozes mais estridentes da realeza. Juntos, formaram uma aliança tácita dos esquecidos. Um trio unido, não por vingança, mas por princípios. Foi Anne quem certa vez descreveu o silêncio de Kent como mais alto que um trovão, e Edward quem o instou a deixar algo que importasse. Até mesmo Camilla teria dito que o legado de Kent era apenas uma página da história, não do futuro. Um comentário que alguns acreditam ter selado seu destino aos olhos dele. Essa ofensa silenciosa pode ter fortalecido a determinação do duque em reescrever o futuro, não com palavras, mas com um legado. Mas, se o passado explica o motivo, o verdadeiro choque reside em quem Kent escolheu para coroar com seu legado. Um menino que mal havia saído do jardim de infância. Ele é o filho mais novo do futuro rei, um rostinho travesso na varanda de Buckingham. Mas por que o Duque de Kent o escolheu? Dentre todas as pessoas, como herdeiro das antigas propriedades reais, não se tratava de favoritismo, era uma declaração, e o simbolismo é mais forte do que o silêncio que o cerca. Enquanto o mundo, muitas vezes, se concentrava no ar e na simplicidade, o príncipe Louis ocupava silenciosamente um espaço além das expectativas. Nascido na realeza, mas sem o peso imediato da sucessão, ele representava algo raro, pureza, potencial e uma folha em branco, sem marcas de controvérsia. À medida que o carinho do público pelo caçula dos Cambridge crescia, aqueles mais próximos do Duque de Kent começaram a notar uma mudança sutil. Ele observava Louis com uma intensidade silenciosa em eventos, estudava suas interações e, em um momento marcante durante uma cerimônia no jardim, teria sussurrado algo a um assessor. Ele carrega algo que os outros perderam. Não era a linhagem do menino que importava, era seu distanciamento dos jogos palacianos.
das manobras políticas e das manchas geracionais que haviam obscurecido os legados reais. Logo, começaram a surgir rumores sobre a crescente proximidade da duquesa Catherine com o duque. Nas semanas que antecederam a transferência da propriedade, ela foi vista fazendo visitas privadas a Windsor e à residência pessoal de Kent, muitas vezes sem cobertura da mídia. A Aitz descreveu os encontros como calorosos, incomumente francos e, por vezes, emocionalmente intensos. Catherine, conhecida por sua abordagem pragmática em relação à maternidade e aos deveres reais, há muito admirava o senso de lealdade de Kent. Mas o que despertou uma conexão mais profunda foi o próprio Louis. Durante uma visita secreta a uma propriedade histórica perto de Norfolk, Kent convidou Catherine e Louis para passearem pelos jardins. O que aconteceu ali, embora nunca tenha sido oficialmente registrado, tornou-se o ponto de virada. Segundo relatos, Louis parou no monumento aos mortos da guerra da propriedade e perguntou sobre os nomes gravados na pedra. O duque, já comovido pela genuína curiosidade do menino, confidenciou mais tarde a um confidente que a reverência silenciosa de Louis lhe pareceu uma forma da monarquia se lembrar de si mesma. Aqueles próximos a Kent começaram a entender que aquele não era um presente impulsivo. Era uma realocação intencional de significado. Em Louise, ele via alguém ainda intocado pelo escândalo, ainda inocente das disputas de poder e da sensação de privilégio que haviam rompido tantos laços familiares. Ao contrário de outros, Louis ainda não havia sido usado como um instrumento político. O duque via essa criança não apenas como um símbolo do futuro, mas como um arco de redenção de que a monarquia precisava desesperadamente. Era mais do que herança, era esperança. E com essa esperança veio o contraste. Alfinetadas sutis, porém inconfundíveis, estavam presentes nas correspondências particulares de Kent. Ele descrevia seu herdeiro escolhido como um menino que conhecia a bondade acima do status, o dever acima dos aplausos. Essas frases, embora nunca mencionassem nomes, atingiam claramente o cerne da imagem pública de Beatrice e Eugenie, criadas em meio à controvérsia, moldadas pelas ambições do pai e frequentemente acusadas, justa ou injustamente, de desfrutar das regalias da realeza sem suportar as dificuldades inerentes a ela. Eles representavam a antítese de tudo o que Kent agora valorizava. A mudança não se tratava apenas de legado, era uma afronta. Com a ascensão de Louis como um herdeiro improvável, Beatrice e Eugenie ficam atônitas, e sua reação transforma essa herança em um escândalo. Elas foram criadas como membros da realeza moderna, elegantes, caridosas e com uma postura impecável em público. Mas, nos bastidores do palácio, Beatrice e Eugenie foram pegas de surpresa pela decisão do duque. Sua fúria é contida, mas está fervendo. E agora, assessores do palácio afirmam que elas podem estar considerando uma rebelião real radical. O que começou como um choque e incredulidade, rapidamente se transformou em profunda tristeza. Eugenie, conhecida por sua elegância e discrição, teria desabado em lágrimas ao receber a notícia. Uma assessora, falando sob condição de anonimato, afirmou que ela gritou: "Ele nem nos avisou", antes de sair furiosa de seu escritório particular. Não foi apenas a perda de bens materiais, foi a perda de um lugar, de reconhecimento, de um legado. Durante anos, as irmãs trabalharam incansavelmente para se distanciarem da sombra do pai, para reformular sua imagem pública por meio da filantropia, da arte e da diplomacia. Mas agora, todo aquele esforço parecia não significar nada. O gesto do Duque de Kent não apenas os ignorou, como os apagou de um futuro que acreditavam ter conquistado. A resposta de Beatrix não foi menos reveladora. Com presença confirmada em um importante evento beneficente dias após o anúncio, ela cancelou abruptamente sua participação, sem dar explicações. A decisão causou grande repercussão nos canais de relações públicas da realeza, gerando especulações e pânico. Quando pressionadas, suas representantes alegaram obrigações pessoais. Mas os bastidores sabiam a verdade. Não se tratava apenas de ausência.
era protesto, e alimentando o descontentamento estava uma pressão silenciosa, porém persistente, vinda dos bastidores. O príncipe Andrew. Afastado da maioria de seus deveres públicos, mas sempre o estrategista, Andrew teria incentivado suas filhas a reagirem com veemência. Ele via a decisão do duque como uma humilhação não apenas para as meninas, mas para si mesmo. Para um homem obcecado por legado, a exclusão de sua linhagem por Kent era um golpe direto no nome York. Nos bastidores, Sarah Ferguson emergiu como uma voz inesperada de desafio. Embora tivesse permanecido por muito tempo em segundo plano, nos assuntos da realeza, aquele momento despertou algo nela. Ao classificar a decisão do duque como profundamente desrespeitosa em círculos privados, ela ofereceu apoio inabalável às suas filhas. Alguns dizem que foi Fergie quem organizou a primeira reunião estratégica no Royal Lodge. Um encontro que reuniu Beatrice, Eugenie e Andrew para decidir os próximos passos. O que se seguiu foi uma série de reuniões discretas, correspondências codificadas e até conversas com consultores externos. As irmãs não buscavam mais esclarecimentos, estavam preparando uma resposta. Contudo, por trás da raiva e da ofensa, havia algo mais doloroso, uma traição. Beatrice e Eugenie não haviam perdido apenas bens materiais. Haviam perdido a fé em um sistema pelo qual lutaram para acreditar. A exclusão não se limitava a um testamento. Era também a exclusão de um futuro ao qual acreditavam pertencer. Aos seus olhos, Kent havia feito um julgamento moral de que seu sangue não era suficiente. Seus esforços não eram dignos. Sua linhagem era inadequada. E pior, essa decisão não foi contestada pelos membros mais importantes da família real. Nenhum telefonema de Charles, nenhuma palavra de William. Apenas silêncio. Mas não se trata apenas de terras. Trata-se de lealdade. E as declarações finais do Duque de Kent revelam uma agenda muito mais explosiva. Uma carta lacrada, uma confissão, um legado reescrito à tinta. Quando a carta manuscrita do Duque surgiu nos corredores do palácio, fontes internas dizem que Charles empalideceu. Camila saiu furiosa e William exigiu que fosse guardada às 7 chaves. O que dizia e por que se dirigia tão especificamente às filhas de Andrew? Guardado no fundo da gaveta da escrivaninha particular do Duque de Kent, sob fotografias antigas e correspondências desgastadas, jazia um envelope cor creme endereçado simplesmente àqueles que compreenderiam. Não era para ser visto pelo público, não era para ser aprovado pela corte. Era para a consciência da coroa, um acerto de contas final, escrito por um homem que passou a vida observando a monarquia se fragmentar por dentro. A frase inicial impactou com a força de um martelo. Este é um acerto de contas há muito esperado. E com essas palavras, o Duque dissipou qualquer ilusão de neutralidade. Não se tratava apenas de uma explicação, mas de uma acusação. A carta transbordava o tom de um homem que esperara décadas para se pronunciar. Em frases incisivas e deliberadas, ele denunciou o que chamou de uma geração criada na arrogância, não na resiliência. Embora nunca tenha mencionado Beatrice ou Eugenie diretamente, as sombras projetadas por suas palavras eram inconfundíveis. Ele escreveu sobre privilégio sem dever e honra sem legado. Um julgamento mordaz daqueles que, em sua opinião, nasceram em berço de ouro, mas não souberam honrar seu peso. A frase mais comovente, agora citada nos corredores do palácio com uma mistura de reverência e temor, dizia simplesmente: laços de sangue nem sempre são mais fortes que a integridade. Foi essa frase que fez Camila se refugiar em seus aposentos privados e silenciou até mesmo as vozes mais desafiadoras do círculo de York. Mas a carta não se deteve na amargura. Ela ofereceu clareza, uma visão de restauração através do príncipe Louis. O Duque o descreveu como o último farol de lucidez da família Windsor, uma expressão que causou confusão, até que um conselheiro, visivelmente abalado, comentou: ele vê Louis não como um príncipe, mas como um recomeço. A linguagem do Duque insinuava que em Louis ele via tudo o que a monarquia havia perdido.
inocência, disciplina e a capacidade de uma força serena. Ele não se impressionava com idade ou linhagem, mas com espírito. E em Louise, ele acreditava que a casa de Windsor tinha uma última chance de se redimir do escândalo e da decadência. Talvez o mais chocante tenha sido uma passagem que aludia a conversas privadas com a própria rainha Elizabeth. O duque alegou que, em seus últimos anos, a rainha havia expressado discretamente dúvidas, preocupações de que alguns membros da família tivessem se acostumado demais com a cortina e não com a coroa. Verdade ou não, essa única frase lançou uma longa sombra. Para aqueles que ainda se apegavam a privilégios reais sem substância, a carta soava como um veredicto. Para aqueles que buscavam preservar o futuro, tornou-se um plano. Assim que a tinta secou e as palavras se espalharam, a monarquia ficou abalada. Não porque o Duque de Kent tivesse falado, mas porque o fizera com uma clareza devastadora. Não haveria como voltar atrás, reformular ou negar com elegância. A carta representava o testamento final de um homem que observara em silêncio por tempo demais e que, no fim, escolheu rugir. Se a carta foi uma bomba, as reações foram tremores, e nenhum membro da realeza tremeu mais do que o próprio rei Charles. Ele é o rei, o monarca que ascendeu do escândalo à soberania. Mas nem mesmo Charles conseguiu controlar isso. A decisão do duque trouxe à tona todos os segredos obscuros da realeza. E agora surgem questionamentos sobre o próprio papel de Charles em influenciar o duque a se aproximar do príncipe Louis. O rei sabia? Ou será ele o próximo? Kent ponderou em silêncio. A reação nos bastidores do palácio foi imediata e profundamente atípica para o rei Charles. Sem se pronunciar publicamente, ele ordenou um bloqueio incomum em todas as comunicações do palácio. As equipes de imprensa foram retiradas. Os porta-vozes foram silenciados. Todas as perguntas sobre as transferências de propriedade do duque foram desviadas para o silêncio. Para uma monarquia construída sobre declarações cuidadosamente elaboradas, esse silêncio enviou um sinal mais forte do que qualquer resposta oficial. Algo tinha dado terrivelmente errado ou terrivelmente certo, dependendo de quem observava. A decisão do rei de recuar não foi sinal de fraqueza, foi estratégia e, para alguns, de culpa. Fontes próximas ao círculo íntimo confirmaram que Charles visitou o Duque de Kent apenas algumas semanas antes da assinatura dos documentos. O encontro não estava na agenda. Foi discreto e curiosamente breve. Nenhum assessor foi autorizado a entrar na sala. E quando o rei saiu, estava visivelmente pálido. Ninguém sabe o que foi dito. Mas depois disso, Kent cancelou vários compromissos públicos e Charles ficou estranhamente obcecado com documentos de planejamento futuro referentes ao príncipe Louis. Não foi mera coincidência. E agora, o palácio está dividido entre aqueles que acreditam que o rei deu sinal verde para a mudança e aqueles que temem que ele tenha sido pego de surpresa, assim como os demais. Charles há muito nutre dúvidas particulares sobre as irmãs York, isso é fato. Como herdeiro, ele havia expressado discretamente preocupação com os papéis delas dentro da instituição, frequentemente se referindo a elas como símbolos de uma ordem em declínio. Durante anos, ele lutou nos bastidores para modernizar a monarquia. Menos figuras públicas, controle mais rígido, linhas de sucessão mais claras. Beatrice e Eugenie, embora amadas em alguns círculos públicos, não se encaixavam nesse futuro. E agora, a decisão do duque alcançou o que Charles não ousaria fazer pessoalmente. Excluí-las sem mover um dedo. Mas o silêncio do rei criou seus próprios perigos. Consultores jurídicos começaram a examinar os efeitos colaterais da transferência de propriedade, preocupados com a possibilidade de que isso provoque uma investigação indesejada sobre as leis de herança da família real. Estrategistas de mídia alertam para uma narrativa que está saindo do controle, de que a monarquia agora está reescrevendo seu legado por vingança pessoal em vez de por dever. E, ainda mais preocupante, surgem rumores de que o príncipe William estava ciente das intenções de Kent antes de qualquer outra pessoa. Não apenas cientes, mas discretamente aprovando. Aqueles mais próximos de William o descrevem como ponderado,
resoluto e cada vez mais protetor da imagem de sua família imediata. Se o rei e seu herdeiro viram no príncipe Louis não apenas uma criança, mas uma mudança estratégica, então a decisão de Kent pode não ter sido tão desonesto assim. Pode ter sido orquestrada pela realeza. Ainda assim, Charles caminha na corda bamba. Se admitir envolvimento, enfrentará acusações de exclusão e manipulação. Se negar, corre o risco de parecer impotente diante de uma rebelião de um membro sênior da família real. De qualquer forma, o trono está novamente sob escrutínio, não pelo que fez, mas pelo que permitiu que acontecesse a portas fechadas. E para um monarca que lutou tanto para restaurar a dignidade da coroa, o ato ousado do duque pode vir a ser o seu teste mais perigoso. Enquanto os monarcas agem com cautela, outra integrante da família real observa das sombras, pronta para remodelar o cenário mais uma vez. Ela construiu seu reinado com paciência e silêncio, mas não desta vez. A rainha Camila estaria furiosa. As ações do duque não apenas desprezam seus aliados mais próximos, como também elevam o filho de Catarina acima de todas as expectativas. Isto não é apenas pessoal. É uma guerra silenciosa. E Camila está planejando seu próximo passo. Por anos, Camila dominou a arte da discrição. Ela a ascendeu em meio à controvérsia, evitando confrontos diretos, deixando que o tempo e o silêncio fizessem seu trabalho. Mas a atitude sísmica do Duque de Kent destruiu essa estratégia. De acordo com fontes próximas ao palácio, sua fúria não foi apenas reativa, foi vulcânica. Um dos principais fatores desencadeantes é a posição delicada em que sua influência ampliada se encontra. O marido de Eugenie, Jack Brooks, outrora considerado um pilar discreto no círculo íntimo de Camila, agora se vê dividido entre dois mundos que divergem rapidamente. Com sua esposa efetivamente deserdada pela propriedade de Kent e sua proximidade com Camila sob escrutínio, rumores sugerem que até ele se tornou incomumente quieto. A rainha consorte, ao que parece, começa a perceber que seu círculo pode não ser tão leal ou tão protegido quanto antes. A questão mais profunda, porém, reside no vínculo cada vez mais visível de Kent com Catherine. Antes vista por Camila apenas como a foto perfeita, a princesa de Gales agora exerce influência em círculos que Camila jamais imaginou. A proximidade do duque com Catherine nos meses que antecederam sua decisão foi mais do que simbólica. Foi estratégica. Fontes afirmam que Camila confrontou Charles a portas fechadas sobre isso, questionando como uma aliança tão importante para o legado do príncipe herdeiro pôde crescer sem controle. Mas Charles, sempre diplomático, teria dito a ela que o assunto era indigno de sua atenção. Aquele momento, segundo fontes internas, marcou uma virada. Camila esperara décadas para estar ao lado da coroa. Agora, em sua visão, ela havia se afastar dela e se aproximar da mulher que um dia subestimou. Ainda mais irritantes são os rumores não confirmados, porém persistentes, de que Camila tentou intervir antes da assinatura dos documentos. Alguns afirmam que ela entrou em contato por meio de intermediários, alertando Kent de que tal decisão perturbaria a unidade real e prejudicaria a imagem pública da família. Mas o duque, fiel ao seu silêncio, não respondeu. E quando a notícia se espalhou, a fúria de Camila não se dirigiu apenas a ele. Dirigiu-se também a Charles. A recusa do rei em impedir o que estava acontecendo tornou-se um ponto de tensão que poucos fora do círculo íntimo da realeza compreendem de fato. Fontes falam de discussões acaloradas a portas fechadas, de Camila acusando-o de priorizar a imagem em detrimento da lealdade, e de Charles respondendo com uma calma sinistra que só a enfureceu ainda mais. Agora, Camila estaria mudando seu foco, não para combater o passado, mas para fortalecer seu futuro. Há rumores de que negociações estão em andamento para promover seus aliados por meio de cargos honorários, títulos de cavaleiro e patrocínios. Sua estratégia: reequilibrar a balança da influência por dentro. Mas aqui reside a ironia. Catherine se recusou a se envolver. Apesar de sua crescente popularidade, ela não fez declarações públicas. Evitou gestos retaliatórios
e manteve distância do conflito iminente. E, ao fazer isso, conquistou ainda mais admiração dentro e fora dos muros do palácio. Para Camila, é a tática mais irritante de todas: o silêncio. Antes, sua maior arma, agora pertence a outra pessoa. Mas enquanto a geração mais velha luta, o jovem príncipe Louis está sendo moldado para algo muito maior do que imaginávamos. Ele nunca deveria ter sido mais do que o bebê real em segundo plano. Mas o destino e a ousada decisão de um duque lançaram o príncipe Louis ao coração da futura monarquia. Enquanto sussurros sobre mentoria e planos secretos se espalham, uma coisa fica clara: este menino está sendo preparado para mais do que apenas herança. Nos corredores do palácio, uma discreta reestruturação está em curso. O príncipe Louis, antes o garotinho risonho na varanda real, começou a aparecer em lugares inesperados. Papéis cerimoniais sutis foram discretamente adicionados à sua agenda, acompanhando membros da família real em eventos, observando rituais de Estado e até mesmo participando de discussões a portas fechadas, geralmente reservadas aos herdeiros mais velhos. Fontes internas afirmam que isso não é coincidência, é uma coreografia. E no centro de tudo está a duquesa Catherine, cuja influência não é mais meramente maternal, mas cada vez mais institucional. Sua orientação, enraizada na disciplina e na dignidade, está moldando Louis não como um príncipe de privilégios, mas como um príncipe com propósito. Enquanto o mundo debate manchetes, ela prepara seu filho mais novo para algo mais profundo, algo simbólico. Mas ela não está fazendo isso sozinha. Nos bastidores, a princesa Anne assumiu um papel que ninguém reconhece publicamente: o de mentora, estrategista, arquiteta silenciosa da formação de Louis. Anne, a rígida integrante da realeza, muitas vezes ofuscada por figuras mais extravagantes, teria acolhido o menino. Fontes afirmam que em Sandringham, longe do barulho, ela realiza sessões particulares destinadas a ensinar não apenas o protocolo real, mas também perseverança, resistência e senso de dever, características que o próprio Kent acreditava terem se perdido em outros. Uma fonte descreveu a atmosfera como quase militar em sua precisão, mas estranhamente afetuosa. Louis ouve, absorve e responde com curiosidade em vez de resistência. E é nessa rara combinação de juventude e disciplina que a monarquia enxerga seu trunfo mais surpreendente. O gesto de Kent, antes visto como excêntrico, está sendo reavaliado por especialistas da realeza como uma jogada de mestre em termos de influência. Eles argumentam que, ao colocar o legado nas mãos do caçula dos Cambridge, ele redirecionou a linha simbólica de herança da monarquia, não legalmente, mas emocionalmente. Uma nova geração, dizem eles, precisa de uma nova narrativa. E Louis, intocado por escândalos e nascido em uma estrutura real reformada, se encaixa nesse papel com uma precisão assombrosa. Não se trata apenas de título, mas de tom. Não de poder, mas de percepção. Kent não transmitiu apenas terras, transmitiu uma filosofia. E então veio a citação final. Em suas anotações particulares, Kent teria deixado uma frase que foi emoldurada e agora faz parte do gabinete particular de Catarina. Ela diz: ele não governará, mas redefinirá o significado de pertencer. Essa única frase, enigmática, porém profunda, diz tudo. Louis talvez nunca use a coroa, mas poderá muito bem se tornar a bússola moral de uma monarquia em transição, o contraste silencioso com figuras mais estridentes, o herdeiro estável de um legado de contenção, elegância e autoridade fundamentada. Mas, quando a poeira parecia ter baixado, uma última reviravolta causaria tremores na coroa. Inicialmente, passou despercebida, escondida nas entrelinhas do texto legal da transferência de propriedade. Mas uma cláusula descoberta dias depois gerou pânico entre as equipes jurídicas da realeza. Ela não apenas sela o legado do príncipe Low, como também impede permanentemente qualquer contestação por parte da linhagem de Andrews. A guerra, ao que parece, está longe de terminar em meio à profusão de reações à histórica doação do Duque de Kent. A atenção se concentrou em nomes, propriedades e manchetes. Mas, escondida nas páginas finais do documento de transferência,
pouco antes das assinaturas finais, havia uma cláusula tão cirúrgica, tão precisa, que suas implicações só foram totalmente compreendidas quando um assistente jurídico júnior soou o alarme. Essa cláusula, agora conhecida nos bastidores do palácio como cláusula de bloqueio, proíbe explicitamente qualquer revenda, herança ou reivindicação parcial das propriedades por qualquer descendente do Duque de York. Beatriz e Eugenie não só foram excluídas da transferência inicial, como agora estavam legalmente impedidas de reivindicar o que antes era considerado parte de sua herança ancestral. A cláusula não era ambígua. Era hermética e deliberada. No momento em que a cláusula foi mencionada, a atmosfera dentro das câmaras jurídicas reais mudou de uma preocupação silenciosa para um caos calculado. Os assessores se apressaram para determinar se a linguagem poderia ser contestada, revisada ou diluída. Mas Kent, sempre metódico, havia previsto a resistência. A cláusula foi estruturada em camadas vinculativas através das gerações, reforçada por fundos fiduciários privados e protegida da interferência da realeza. Beatriz e Eugenie, antes apenas consternadas, agora estariam furiosas. Ambas as irmãs contrataram equipes jurídicas particulares distintas e cartas confidenciais já foram trocadas entre seus advogados e os administradores dos bens. Contudo, até o momento, nada mudou. A mensagem do Duque não é apenas duradoura, é irreversível. Nos bastidores, a cláusula está sendo dissecada, não apenas pelo seu conteúdo, mas pelo seu significado. O simbolismo é inconfundível. É um portão permanente, um legado gravado não em sentimentalismo, mas em lei. E embora Andrew tenha permanecido praticamente em silêncio, fontes afirmam que sua fúria é quase insuportável. Ele vê a cláusula como uma humilhação calculada, que não só atinge suas filhas, mas rotula toda a sua linhagem como indigna de herdar a continuidade real. O fato de nenhum membro sênior da família real ter defendido publicamente suas filhas só aumenta a humilhação. E a voz mais silenciosa de todas, a do príncipe William, permanece em silêncio. Embora ele não tenha se pronunciado, vários assessores confirmam que ele revisou a cláusula semanas antes de sua finalização. Ele não se opôs. Aliás, uma fonte do palácio descreveu sua expressão ao lê-la como de aprovação serena. William, sempre o estrategista, pode ter visto a cláusula não como um conflito, mas como um ponto final. A monarquia, agora, se encontra em uma encruzilhada, não legalmente, mas moralmente. O Duque de Kent, em sua última jogada política, dividiu a linhagem com uma cláusula que nenhuma coroa pode desfazer. Não se tratava apenas de terras, tratava-se de legado, consequências e controle. Seu ato final não foi estrondoso, mas seus ecos reverberarão pela história da realeza por décadas. Uma porta foi fechada e não há chave. Em um mundo de coroas, castelos e séculos de segredos, às vezes, o herdeiro mais inesperado é aquele que muda tudo. Obrigado por assistir. Por favor, não se esqueça, curta e inscreva-se. E nos vemos na próxima.